Bom, gente, então, dando continuidade, vamos falar sobre séries uniformes de pagamento e renda. Ah, tirando a equivalência, até agora a gente tratou os juros compostos como uma entrada e uma saída. Então, equivalência foi como se fosse uma introdução para a gente poder discutir um pouco aí essa questão dos vários fluxos ao longo do tempo. Então, toda vez que nós temos o valor nominal igual à quantidade de pagamentos ou recebimentos iguais, o mesmo intervalo de tempo igual e a mesma taxa de juros para todo mundo, então nós temos uma série uniforme. O que significa a palavra uniforme? Seria igual, constante, né, que não muda. Caso contrário, nós temos uma série não uniforme. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, esses dois tópicos. A série uniforme e a série não uniforme. A série não uniforme é muito comum porque, no dia a dia, nós temos aí várias transações financeiras, várias transações comerciais, onde as pessoas compram em parcelas iguais. Então, as parcelas iguais, elas são um exemplo de uma série uniforme. Tá? Então, lembrando, quantidade, valor, tempo e taxa iguais caracterizam aí a série uniforme. Bom, repetindo então, a principal característica de uma série uniforme, os pagamentos ou recebimentos eles são iguais durante todos os períodos. Se eu estou precisando comprar um celular, o celular custa R$ 1.000, mas aí eu não tenho R$ 1.000, e aí eu compro o celular 12 prestações de R$ 100. Então, eu comprei por uma série uniforme. Por quê? Porque a taxa de juros é a mesma ao longo do tempo. Eu vou pagar a prestação mensal, todo mês, durante 12 meses. E o valor da prestação também é igual. Ele é R$ 100 o tempo todo. A taxa de juros do período são conhecidos, como eu falei. Para nós aqui vai ser representado pela expressão PNT, que significa payment em inglês. E nós temos 4 tipos, que é a série postecipada, que é a mais comum, a antecipada, a diferida e a com entrada. Tá? Então, são os 4 tipos que nós temos de séries uniformes. E nós vamos estudar. Na verdade, nós temos 2 tipos, que é a postecipada e a antecipada, com 2 variações, que é a diferida e com a entrada, tá? É bem tranquilo. Bom, a série postecipada. A principal característica da série postecipada é aquela que eu vou explicar dando um exemplo. Eu compro o celular, eu compro o produto, e aí eu começo a pagar a primeira parcela no final do primeiro período, ou seja, daqui a um mês. Então, eu compro hoje, né, que hoje é dia 3/5, recebo o produto hoje, ou então dentro da questão lá do prazo de entrega, do frete, o deslocamento, etc. E vou pagar a primeira parcela no dia 3/6. Tá? Compre hoje, começo a pagar a primeira parcela daqui a 30 dias. Então, como é que fica o fluxo de caixa? Eu teria o valor à vista hoje, aqui na data zero, eu compro o produto hoje e começo a pagar a primeira parcela no primeiro mês. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até quando eu quitar. O exemplo aqui, ó, da geladeira. Uma geladeira vendida à vista por 1.000 ou 8 parcelas mensais postecipadas, tá? Quando nós não falamos se é postecipada ou antecipada, nós vamos supor que é postecipada porque é a série mais comum que tem no mercado. E a calculadora financeira, ela é configurada para ser série postecipada o tempo todo. Aí nós temos que configurar para mudar esse tipo de série. Sabendo que a loja cobra uma taxa de 5% ao mês, qual é o valor das parcelas? Então, no caso, o valor à vista nosso aqui é uma referência, que seria R$ 1.000, e aí a gente teria aqui 8 parcelas mensais, que eu não sei qual o valor, e a taxa que a loja está cobrando é 5% ao mês no período todo, né? Tá? A taxa ela não vai mudar aqui de acordo com o tempo.
Como é que a gente resolve? Aí, a formulazinha, para a gente poder resolver a série postecipada, seria essa aqui, ó. Então, a gente teria que substituir. Então, eu vou substituir aqui, ó. Quem é PMT? É quem eu estou procurando, que é o valor da parcela. PV é quem? 1.000, o mais I, o I aqui é 5% ou 0,5, e o N aqui seria o número de parcelas, que são 8, né? Que são 8 prestações. Substitua aqui. Então, resolvendo essa fórmula, nós vamos chegar aqui no valor da parcela. Mas aí eu quero resolver com vocês usando a calculadora financeira, que é bem mais fácil e prático, tá? Então, ó, com a calculadora, nós vamos contar a história, né? Eu vou só configurar aqui para duas casas, F2. Então, vou contar a história. 1.000 PHS PV, que seria o valor à vista da geladeira, tá? Número de parcelas, 8. N. Taxa de juros, 5. I. E aí eu vou olhar, o tipo da série é postecipada ou antecipada? É postecipada, então eu tenho que apertar G8. Se vocês olharem aqui, ó, embaixo do 8, tem um end. End significa fim, em inglês. É como se fosse assim, ó, eu vou pagar a primeira parcela no final do primeiro período. Então, é postecipado. O que eu estou procurando? TNT. Aí eu aperto TNT. Então, achei 154,72. Tá? Então, aqui, ó, 154,72. Qual a conclusão que nós chegamos? Vou comprar geladeira, ao invés de pagar R$ 1.000 à vista, eu vou pagar 8 suaves prestações de 154,72, sendo a primeira paga daqui a um mês. E aqui, estou explicando aí no slide também como que a gente vai calcular aí na HP. Então, limpa 1.000 CHSPV, 5 e 8 NG, e aí aperta o TNT. Beleza? Tranquilo? Agora a série antecipada. A série antecipada, a principal característica é aquela no qual o primeiro pagamento ou recebimento é efetuado no ato da negociação, no ato da compra. Então, é como se fosse assim, ó, eu estou comprando celular hoje, mas hoje eu pago a primeira parcela. Então, a primeira parcela está no mês 0, que é no dia da compra. Então, na verdade, eu vou ter 7 meses. Eu tenho 7 meses, mas eu tenho 8 parcelas. Por quê? Porque a primeira parcela eu estou pagando hoje. Vou pagar hoje. O mesmo exemplo. Uma geladeira vendida à vista por 1.000 ou 8 parcelas mensais antecipadas. Sabendo que a loja cobra uma taxa de 5% ao mês, qual o valor das parcelas? Então, no caso aqui, ao invés de pagar em 8 meses, eu vou pagar em 7 meses, mas o mesmo número de parcelas. Para resolver, nós temos essa formulazinha aqui, né? MT igual a PV1 mais I elevado a N vezes I, 1 mais IN mais 1 menos 1 menos I. Então, é só substituir na fórmula, tá? Para poder fazer a fórmula, vai dar a mesma coisa que a calculadora. Então, vamos lá para a calculadora. Então, R$ 1.000, THS, PV, 5 e 8 números de parcelas, né, que eu vou pagar. Lembrando que eu vou pagar uma parcela no mês 0. E aí eu aperto G7, que é o begin. Olha só como é que muda. Se eu colocar aqui G8, não aparece nada na calculadora, que eu falei que ela já é configurada para trabalhar no modo postecipado. Se eu apertar GBAG, aí ela já vai trabalhar no modo antecipado. E aí a gente clica, né? Begin significa começo, antecipado, eu aperto o TNT e ele vai calcular 147,35. Ou seja, eu vou pagar, então, 8 prestações de 147,35, sendo que a primeira prestação eu pago no ato da compra, que seria hoje. Certo?
Tranquilo? Até aí alguma dúvida, gente? Então, aqui está a resolução também, é só pegar e dar uma olhada. E aí vamos para a diferida. A série uniforme diferida, o que é diferir alguma coisa? Aí, o conceito de diferir é diferente de deferir com E, né? Deferir significa, com E, significa validar alguma coisa. Diferir com I significa postecipar, alongar, tá? Então, o diferimento é a gente ter um prazo de carência. O que é esse prazo de carência? Eu vou deixar de pagar alguma coisa, tá? A gente vai ter um período de carência, então eu vou diferir, eu vou jogar para frente. Aí lembrando sempre que tudo que a gente joga para frente, o que acontece? Aumenta os juros. Então, é muito comum no comércio, né? Compre hoje e comece a pagar a primeira parcela daqui a 100 dias. Compre o presente para sua mãe e pague, comece a pagar a primeira parcela daqui a 90 dias. Compre o presente para sua mãe e comece a pagar a primeira parcela só no Natal, enfim. Então, os caras inventam aí mil e uma coisa, só que nesse tempo, no tempo de carência, o juro está correndo os juros, tá? Então, nós teríamos um período de carência que ele é diferente do período das prestações, e eu vou começar a pagar as prestações só no final do período de carência, tá? Então, aqui, ó, uma geladeira vendida à vista por 1.000 ou 5 parcelas mensais, sendo a primeira paga daqui a 90 dias. Se a loja cobra uma taxa de 5% ao mês, qual o valor das parcelas? Então, no caso aqui, nós vamos ter uma carência de 90 dias e depois nós vamos ter uma série de 5 prestações. Como é que resolve isso, então? Olha, a primeira coisa que a gente vai fazer, porque não existe uma fórmula específica para calcular uma série diferida. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser capitalizar o valor à vista em 90 dias. Então, é como se fosse assim, ó. Eu tenho R$ 1.000 de valor à vista, mas eu optei por comprar de carência. Então, eu vou ter que capitalizá-la em 90 dias. Como é que eu faço isso? Vamos fazer na HP aqui. Ó. Eu tenho R$ 1.000, PHS, TV, a taxa 5% ao mês e o tempo são 90 dias. 90 dias são 3 meses. Como eu não estou mexendo com PNP agora, eu não preciso preocupar com begin, porque eu quero achar o valor futuro. Está como se fosse assim, olha, a carência de 90 dias, R$ 1.000 vira 1.157,63, tá? Então, olha lá, ó. R$ 1.000 virou 1.157,63. E ele está onde? Ele está aqui no mês 3, então. É como se eu tivesse pegado aqui R$ 1.000 e capitalizado aqui até aqui, ó, ao mês 3. Minha dívida de 1.000 virou 1.157,63. Aí, a partir daqui, eu enxergo uma outra série. Eu enxergo como se fosse uma série antecipada. Como se eu estivesse comprando aqui, pagando 1.157,63 e resolvo com uma série antecipada. Então, a regra é, toda série diferida, ela vai se transformar numa série antecipada quando eu faço a capitalização aí do valor presente pelo prazo de carência. E aí a gente resolve como se fosse uma série antecipada. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou pegar esse 1.157, ó, CHS PV, ele passa a ser PV. Eu zero FV, porque eu não vou mexer com ele. Eu coloco 5 como taxa de juros, 5I, e são 5 prestações. Eu coloco 5N. E aí, eu calculo o PNP. Aí eu vou ter 254,65. Ou seja, então eu vou pagar R$ 254,65. 5 parcelas de R$ 254,65. Conclusão.
A geladeira custa 1.000 à vista. Não quis comprar à vista, quis comprar com uma carência de 90 dias. Essa carência de 90 dias me proporcionou pagar 5 prestações. E aí eu vou pagar 5 prestações de R$ 254,65, sendo a primeira daqui a 90 dias, né, daqui a 3 meses, do que eu comprei a geladeira, do que eu fiz a negociação. Tá? Então, a regra, série diferida, ela, na verdade, é uma série antecipada quando a gente faz a capitalização da carência. E aqui eu estou mostrando como é que faz a capitalização do valor presente em 90 dias, e aqui eu estou mostrando como que a gente calcula o valor das prestações. Tá? Ok? Tranquilo? Gente. E para fechar a nossa série com a entrada, o que é uma entrada? A entrada é quando eu não tenho o valor total, mas eu tenho uma parte do valor, e aí eu posso abater. Então, imagina o seguinte, o celular custa 1.000, eu não tenho 1.000, mas eu tenho 200. A loja aceita. Vamos supor, a loja aceitar eu dar uma entrada, eu dou a entrada, e aí eu vou pagar o restante, eu vou financiar 800, e esses 800 eles vão virar aí prestações. Sempre a série com entrada ela vai ser postecipada, porque eu dou a entrada para poder abater o valor à vista aqui. Tá? E aí depois eu vou ter uma série postecipada. Não justifica eu dar uma entrada e pagar a primeira prestação no ato da compra. Então é o seguinte, série uniforme com entrada. Uma geladeira vendida à vista por 1.000 ou 8 parcelas mensais, com uma entrada de 20% à vista. A loja cobra uma taxa de juros de 5% ao mês. Qual o valor das parcelas? Então, eu tenho um valor à vista de 1.000 e vou dar uma entrada de 200. Ok? Então, dei uma entrada de 200 agora, no ato da compra, e aí eu estou devendo quanto? Estou devendo 800. 800 eu vou pagar em 8 parcelas. Tá? Então, eu preciso calcular isso. Como é que a gente resolve? Primeiro, abate-se a entrada do valor à vista, então 1.000 menos 200, 800, e 800 vai ser o valor a ser financiado. Posso usar a fórmula, ou então usar a calculadora. Usando a calculadora, o que vai acontecer? Então, limpando a calculadora, vou pegar, então, 800 CHS PV, 5I, que é a taxa, 8N, que são as prestações, aí G-END, né, que é uma série postecipada, 0 FV aqui que eu não estou usando, e aí aperto NT. Então, eu dou a entrada de 200, e aí eu vou pagar 8 prestações de 123,78, sendo que essa primeira prestação ela vai ser paga daqui a 30 dias. Ok? Então, seria dessa forma. E para a gente fechar aqui, vou falar sobre a série de renda, né? O que é uma série de renda? A série de renda, série uniforme de renda, é quando a gente vai fazendo aplicações iguais. Então, imagina assim, eu preciso ter 10 mil reais daqui a 8 meses, quanto eu tenho que depositar mensalmente de forma igual para poder atingir R$ 1.000, tá? Os 10 mil reais. Então, seria a formação de montante. Ao contrário, ao invés de a gente pensar aqui em valor presente, nós vamos pensar sempre em valor futuro. E aí nós temos a série de renda postecipada, é aquela que eu penso hoje, mas eu vou começar a fazer o primeiro depósito só daqui a 30 dias, daqui do segundo período. Exemplo, um estudante pretende ter daqui a 8 meses 10 mil reais, a taxa de 2% ao mês, qual o valor dos depósitos mensais que ele tem que fazer? A fórmulazinha é essa aqui, ó. Então, a gente vai ter valor futuro, 10 mil, 1 mais I seria 2%, N aqui 8, aqui 2% também resolve.
e vai chegar nesse valor aqui. Usando HP, então só para vocês verem, então vamos supor, a taxa de juros 2%, número de parcelas 8, e o valor futuro, ó, 10.000 CHS-FV. Como eu não vou mexer com PV, eu zero ele aqui. É uma série postecipada? Então quanto ele vai ter que depositar? 1.165,10. Então aí, 1.165,10. Se for uma série antecipada, né? Se eu quiser saber, mas se eu depositar hoje, aí eu pego, mudo aqui, G, DI, e aperto o TNT de novo aqui, é 1.142, né? Então, como ele está antecipando o depósito para hoje, aí ele vai ter que depositar menos, né? Então, GN, NT, 1.165,10, tá? E aí termina aí a nossa parte, aí aqui eu explico como que a gente faz na calculadora HP. Lembrem-se que usando a calculadora HP é bem mais fácil do que a gente fazer na fórmula.